Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a esse evento do LabDrama, da Unicamp, Escritas Performativas e Dramatúrgicas, Outras Perspectivas. A gente, toda a última sexta-feira do mês, nesse horário, às 16 horas, a gente está conversando com artistas, pesquisadores, professores, que tem trabalhado em torno desse tema das escritas performativas, que é um tema relativamente recente, né, na área das artes performativas. Então, essas conversas têm sido uma oportunidade para a gente tornar esse assunto mais nítido para as pessoas, para os estudantes, para os interessados, para os artistas. O nosso convidado do mês passado foi o Marco Catalão, né, que falou sobre palestra performance, e hoje a gente tem o prazer de receber a Sofia Boito, que vai falar sobre práticas performativas e escritas encarnadas. Antes de eu apresentá-la, eu queria dizer a vocês que vocês podem ir colocando os comentários e perguntas no chat, que nós vamos incorporando as observações de vocês na nossa conversa. A ideia é fazer um papo informal e tentar conseguir um fluxo assim entre a nossa conversa e as intervenções de vocês. Então, agora eu vou fazer uma breve apresentação da Sofia. Então, a Sofia Boito é atriz, dramaturga, artista pesquisadora, interessada em linguagens de fronteira entre artes cênicas, literatura e artes visuais. Ela é doutora em artes cênicas pela ECA, USP, e realizou um ano de pesquisa na Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris 3, e é atualmente professora temporária no CAC ECA USP. Ela foi dramaturga da CIA Temporária de Investigação Cênica, é dramaturga pedagoga do projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura, e lançou em 2021 o livro de ficção No Fundo da Última Gaveta da Cômoda, pela editora Patois. Muito obrigado, Sofia, por você ter aceito esse convite, é um prazer recebê-la aqui. Oi, boa tarde, Cassiano. Boa tarde a todos que estão aqui. Já estou vendo pessoinhas que eu conheço. Agradecer a presença, agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de falar da minha pesquisa, principalmente dessa pesquisa sobre escrita performativa, que me é muito cara, que eu desenvolvi principalmente no meu doutorado e que continuo, de alguma forma, desenvolvendo na docência, na USP. E dizer que agradeço o convite do Cassiano, que fez parte da minha banca de doutorado, deu uma tese, e fico feliz de poder continuar trocando aqui. Ótimo, Sofia. Para a gente começar a nossa conversa, eu acho que seria interessante você contar um pouco da sua trajetória, assim, no teatro, na literatura, esse seu interesse em artes visuais também, e como é que você chegou, né, nesse tema das escritas performativas? Então, eu parto do corpo, né, como atriz, performer, e me interesso, então, muito como dramaturga também por uma dramaturgia que parta do corpo, né? Me formei em dramaturgia na ECA, fiz dramaturgia enquanto bacharelado, mas atuei como atriz e como performer em vários espetáculos de criação colaborativa, nos quais fui dramaturga ou nos quais não fui dramaturga. E a partir do meu mestrado, no qual eu comecei a estudar fotografia, e aí meu interesse por artes visuais, eu comecei a me interessar por esse paradoxo das linguagens perenes, né, a linguagem da fotografia, da escrita, que são linguagens perenes de registro que ficam, com nessa fricção com a ideia de performance ou performatividade, que está muito mais vinculada a uma ideia de presença, de copresença, do tempo presente, né, não do tempo passado.
Então, no meu mestrado, eu comecei a investigar a partir de séries fotográficas que eu fazia, eu fotografava e eu era o sujeito fotografado, então tinha uma relação do corpo também nessas fotografias, com a ideia de performance e performatividade. E durante a escrita, a redação do meu mestrado, eu comecei a experimentar rasgos poéticos, assim, e a partir dessa necessidade de reinventar essa escrita acadêmica, eu comecei a me interessar exatamente por essa noção de escrita performativa. E foi nisso, né, foi daí que surgiu a minha pesquisa de doutorado, que foi realmente focada na escrita performativa, o que a gente pode chamar de escrita performativa, já é uma pergunta, né, o que é a escrita performativa? Mas foi, então, a partir da experiência da dissertação de mestrado que me surgiu esse interesse pela escrita performativa. Então, num primeiro momento, teve a ver mais com uma vontade de um exercício mais criativo na escrita acadêmica, Exato. E depois no doutorado você trouxe isso mais próximo da dramaturgia, assim, dessa linguagem da dramaturgia? Foi porque o meu mestrado foi atravessado por essa necessidade, né, uma necessidade, assim, um desejo criativo de não ficar tão presa à escrita acadêmica. Aí, o que poderia querer dizer essa escrita, que não é acadêmica, mas também não é necessariamente literária, né, e que surge desse exercício, desse ensaio do corpo, e que fica nessa fronteira entre o conhecimento e o artístico, né, que isso me interessava muito. Mas aí, em um dado momento, depois do meu mestrado, eu fui em um processo dramatúrgico. É importante, acho, dizer também, Cassiano, que eu tenho uma relação tive em um período, pelo menos, uma relação muito forte com teatros feitos em espaços públicos, né? Então, eu tenho uma relação com o espaço urbano. Eu trabalhei em alguns processos do Vertigem, estive no Bom Retiro, 958 metros, então eu tinha já esse estudo prático da rua, do espaço urbano, né, de uma maneira criativa, epidérmica, né, no corpo a corpo ali, na lida dos ensaios, do trabalho artístico criativo, e em um dado momento acabei num outro processo também na rua, só que enquanto dramaturga, e me perguntei como provocar os atores a criarem textualidades nessa relação corpo a corpo com a rua. Porque isso era uma coisa que me angustiava um pouco, é que muitas vezes eu via na encenação um gesto performativo, mas a dramaturgia vinha meio a reboque, como se a dramaturgia fosse aquela camada ficcional que fosse dar sentido, significado a toda aquela loucura performativa que acontecia na encenação e na atuação. Então, me interessava entender como que o dramaturgo podia ser esse provocador de textualidades que viessem de um processo performativo, né? E é a isso que eu dei o nome de textualidades encarnadas. Eu acho que a gente pode, talvez, já partir, aí você me disse não, para tentar tirar esse nó, né, do que poderia ser escrita performativa, porque isso acho que é uma grande pergunta que talvez nem tenha ainda resposta. Mas para mim, aí eu vou dizer o que para mim foi o meu norteador da minha pesquisa, é aquele livro The Transformative Power of Performance, da Erika Fischer-Licht, né, a pesquisadora alemã, em que ela diz que o grande poder, potência dessas obras performativas é que eles extinguem as binomias, né, aqueles binômios clássicos das artes, e que estão muito vinculados à epistemologia moderna, né, da criação do homem moderno, das belas artes, enfim, que é artista, espectador, né, significado, significante, processo, obra. Então, as obras performativas ou performáticas, no caso da performance art, né, borram essas fronteiras. Então, o que eu me perguntei foi, como eu posso fazer isso na escrita? Há maneira? Porque, afinal, a escrita fica registrada, né? A escrita, ela é um documento que depois não se transforma. Então, como que a gente lida, né, com esse certo paradoxo, que eu disse que é o mesmo da fotografia, né, uma obra perene versus um processo vivo, né, acho que era a questão que mais me movia, assim, que até é complexo, né, filosófico, sabe? Mas, então, o que eu pensei, assim, que foi um pouco a trilha que eu busquei, foi, então a gente precisa instaurar processos performativos de escrita. A escrita vai ficar, não tem como, né? Ela é uma grafia. Uma fixação, né? Ela é fixada. Mas então vamos olhar para o processo da produção dessa escrita. Que foi o foco que eu tomei no meu doutorado, né? Então, pode falar.
Não, eu queria retornar um pouquinho a isso que você contou da tua experiência com o Teatro da Vertigem, porque assim, né, uma coisa é, né, o dramaturgo lá, tá acompanhando os ensaios dos atores, né, tem temas, os atores improvisam, aí o dramaturgo vai para casa, né, a partir daquele material, ele reescreve o que ele tinha escrito, né, volta de novo, esse vai e vem, né, mas nesse modelo, o performativo fica lá com os atores, né? Exato. O dramaturgo é um observador Então, que exato. depois ele vai lá, escreve e volta. Então, quer dizer, essa ideia que você está colocando agora seria na própria trabalho do dramaturgo ter um tipo de exercício, né? Um tipo de exercício. É isso? Exatamente. No meu caso, era no próprio dramaturgo, eu falava, o dramaturgo tem que ser o operador de um processo performativo na criação dessa dramaturgia, né? Ele, enquanto no corpo dele, ele estar encarnado nele, e também, se ele quiser suscitar textualidades dos outros colaboradores, também propor experiências de escrita que sejam através do corpo, né? Que não seja através dessa concepção que a gente às vezes tem muito da dramaturgia, que é isso que você falou, né? Você volta para casa e trabalha mentalmente em torno ali de uma narrativa ficcional, em torno de personagens, sei lá, né? Então, sim, isso me angustiava muito, né? Qual é a função do dramaturgo nesse processo performativo, né? Como ele pode se engajar enquanto dramaturgo corporalmente nesse processo? Como ele pode, inclusive, isso é uma coisa que eu me colocava, assim, é possível vir visitar o ensaio uma vez a cada 2 semanas, né? É possível estar apartada desse ensaio e também provocar um processo performativo, fazer parte desse processo performativo, isso é possível? Ou isso já me, né, já exclui essa possibilidade de criar essa dramaturgia com processo performativo, né? Eu, a meu ver, exclui, porque eu fico distanciado, né? Assim, eu tenho essa noção, eu tenho essa impressão, pelo menos. Então, sim, respondendo para você, eu acho que, né, no processo colaborativo tradicional, o dramaturgo fica muito nesse lugar do Danan, né, que é um teórico da dramaturgia francesa, com quem eu estudei na Paris 3, ele vai falar que aí a dramaturgia vira a dramaturgia de 1000 tempos, né? Ela vai e volta, ela vai para o palco, para a cena, o dramaturgo pega aquilo, vai para casa, retrabalha, volta para a cena. Então fica esse vai e vem, né? Eu me perguntava como o dramaturgo podia estar mais implicado no processo mesmo, né? Até de uma maneira Entendi. corporal. Assim. Porque aí você vai trazendo o tema, né, para essa relação entre o ato de escrever, o ato de pensar, o ato de imaginar e o corpo. Porque Exato. mesmo um dramaturgo, no sentido mais convencional, que fica lá um tempão sentado, papapá, que ótimo também, tem um corpo lá, né? Tem Sim. um jeito de lidar com um certo estado. A pessoa tem que ficar, sei lá, tem escritores que gostam de acordar de manhã e escrever. Outros, né, tem um tipo de exercício, né, ligado a essa criação da escrita. É como se, então, você, né, com esse tema das escritas performativas, assim, colocasse uma luz sobre isso, né? Que tipo, né, de... É isso? Que É tipo de exatamente isso, exercício? porque eu lembro que quando no meu doutorado ficou um pouco confuso, talvez isso, não é que um escritor ou um dramaturgo não tenha corpo, né? Mesmo nesse sentido mais tradicional. Temos todos um corpo, né? E estamos todos nos relacionando com o mundo através desse corpo. Mas muitas vezes a gente abandona esse corpo, a gente abandona o exercício desse corpo, né? Ou a gente não coloca isso em primeiro plano. Então a gente fica muito fixado assim nesse exercício mental da escrita, né? Eu vejo muito aluno às vezes perguntando, mas eu fico bloqueado, eu fico na frente do computador querendo escrever e fico bloqueado. Aí eu falo, mas é porque a gente não precisa escrever na frente do computador, né? Da onde veio isso? Sim, A gente precisa escrever na frente do sim, computador, né? sim. É E nesse você, sentido. e você começou a criar exercícios assim para escrever ou práticas? Como é que é essa relação de escrita e corpo assim que você foi desenvolver? Tem a ver com Então, as caminhadas? porque, como eu disse, eu tenho essa relação com a cidade, né? Eu tinha já essa relação, uma prática urbana
por conta das criações teatrais, e por conta também do meu estudo com fotografia. O nascimento da fotografia tem uma relação muito intrínseca com o surgimento, né, dos centros urbanos, assim, que é esse momento da modernidade. Então, eu tinha estudado muito Baudelaire, enfim, que é o grande flaneur da modernidade, é o primeiro escritor que engaja o seu corpo e que defende o engajamento de uma caminhada como matéria, como forma de criação, né, processo criativo, do encontro do corpo dele com essa cidade moderna. Então, eu peguei essa trilha, assim, foi uma escolha, obviamente devem existir milhões de outras, né, de exercícios e de práticas corporais que podem vir a trazer, a emergir esses textos, fazer emergir esses textos, mas eu peguei a trilha da caminhada, por conta do acaso, porque eu já estava ali, e 2, porque eu também queria uma prática que fosse possível de ser repetida cotidianamente e que pudesse... A caminhada tem isso de interessante, né, Cassiano? Você pode empreender uma caminhada, qualquer um pode empreender uma caminhada, e você não precisa de nada, né? E é muito fácil você repeti-la. Então, para mim, eu tinha muito interesse em criar uma atividade que eu pudesse fazer com certa frequência, né? Então, quando eu morei em Paris, eu só caminhei. Assim, eu não tinha aquele negócio do metrô urbano lá, e eu decidi que eu ia fazer tudo caminhando. Foi uma escolha um pouco de uma atividade mesmo, hábito, rotina, assim, né? De incluir isso numa rotina. E aí, óbvio, fui estudando vários tipos de caminhada. Desde o Baudelaire, que é esse que defende essa flânerie, que é uma caminhada meio... que não tem uma função, né? É para se desvincular essa ideia de que o corpo na cidade tem que ser uma caminhada pragmática, produtiva, de ir do ponto A para o ponto B, né? Então, é essa caminhada despreocupada, e que ele vai, né? Obviamente, o Baudelaire está ali no seio da transformação dessa cidade, dessas capitais europeias, e ele vai defender que você deve sorver com todos os seus sentidos, todos os estímulos que estão surgindo naquele momento. Então, ele vai falar, tem que sorver com o olhar de uma criança, né? Então, ele tá muito vinculado a uma experiência corporal, assim, porque quando a gente lê os poemas do Baudelaire, a gente sente o barulho da cidade, a gente vê o movimento, a gente sente o cheiro, tem uma coisa do cheiro muito forte no Baudelaire. Então, muitos estudiosos do Baudelaire vão dizer que é o choque do corpo, né? É o choque, porque esse corpo moderno, ele levou um susto com esses novos estímulos dessa cidade. Então, de fato, é um trauma do corpo, assim, né? Existe uma nova sensibilidade surgindo aí. E isso fica muito impresso na poesia dele. Isso também porque ele propõe sair do espaço fechado. Então, para mim, também isso era muito importante. Que fossem hábitos que fossem de encontro ao espaço aberto, né? Que tirasse o nosso corpo do lugar reservado. Ou da sala de ensaio, ou do teatro, ou do quarto, o escritório do dramaturgo. Porque, num certo sentido, te impõe mais, né? Porque, desculpa? Num certo sentido, quando você sai, você fica mais exposto, você se coloca mais em risco, assim, né? Você sai de um ambiente que você domina mais. Mas uma pergunta, Sofia, porque você falou que você fez isso quando você viajou para lá, né? E o que é uma situação assim, né? Quando a gente sai do nosso mundo mais conhecido, você está numa disposição outra, né? De exploração desse novo ambiente. Você também tem um outro tipo de lugar naquela sociedade, né? Você é meio estrangeira, né? A pessoa que veio de fora. Isso tudo acho que facilita, né? Esse olhar mais encantado para as coisas, ou mais espantado para as coisas, ou que se choca com as coisas. Com certeza. Não, isso é porque existe é isso que você falou, choque, né? O choque do estranho, assim. Eu segui fazendo aqui em São Paulo depois, mas com outras experiências, que não era só da caminhada. Eu posso falar depois um pouco mais de cada prática, assim, né? Caminhadas específicas. Mas, com certeza, eu acho que a caminhada despreocupada, a caminhada que você faz com esses fins, né, de ser uma caminhada, um exercício prático para você engendrar ali uma experiência corporal, enfim, experiência da cidade, ela cria esse outro tempo e espaço, né, ela te dá espaço para devanear, inclusive, né, te dá tempo para devanear, assim, é um tempo que não é o tempo
produtivo, produtivista, né? Isso, com certeza, o fato de estar em outro país também te ajuda a isso, né? Porque você está em outro espaço, né? Então, é a criação de uma suspensão um pouco do seu espaço habitual, né? Então, com certeza, isso também é um dado, assim. É quase como se esse ano de pesquisa em Paris fosse um parênteses para eu incubar ali uma experiência, né? Sim, sim, sim. Olha, tem uma pessoa lá, comentou aqui. Eu amo andar a esmo pelas ruas escuras do centro, observando as pessoas e os prédios. Tenho algo de Baudelaire e não sabia. Então, isso é Mas muito interessante, né? porque mesmo na nossa cidade, né, no lugar que a gente está acostumado, tem um monte de... No fundo, a gente sempre anda em certos circuitos, a gente tem hábitos, né? Então, anda em certos circuitos, em certos horários. Para Então, certos fins. para certos fins. Então, tem muitas cidades estrangeiras, vamos dizer assim, né, dentro da tua própria cidade, né? Se Então, você quebrar o teu hábito... Isso foi uma deriva que eu propus num projeto, inclusive, porque o Elliot Sica, ele fazia a seguinte deriva. Ele pegava um ônibus com um ponto final que ele não conhecia, ele pegava a esmo e ia até o ponto final, na própria Rio de Janeiro. E depois ele tinha que voltar andando desse ponto final. Ele fazia isso exatamente para buscar novas experiências no Rio de Janeiro, novos territórios, etc. E aí, uma vez, eu fiz isso em Paris e fiz já isso em São Paulo, eu pedi para as pessoas escreverem trajetos usuais das vidas delas e trocarem entre si. E isso é muito interessante, porque é isso que você falou, você descobre um espaço urbano dentro da sua própria cidade, um outro espaço urbano, né, um outro ponto de vista, uma outra trajetória, assim. Mas a caminhada, além de tudo, quer dizer, a caminhada no espaço urbano ainda tem isso, né, que o Baudelaire vai fazer e que outros escritores vão fazer, que é um pouco esse voyeurismo, né, o Flaneur tem um pouco disso, o voyeur, né, o que olha o outro, né, isso que Lastrax comentou, assim, olhar o outro, observar os transeuntes, observar as janelas abertas dos prédios. Tem algo de uma projeção, até que eu até falo no meu doutorado, né, de uma teatralidade, né, a gente dá significado para aquilo, a gente projeta sentidos nesses personagens que cruzam com a gente tenta entender histórias dessas pessoas. Isso, eu acho que isso vem muito na flaneria, assim, na cidade, né, que é diferente de caminhar na natureza, que é uma outra experiência completamente diversa, né, onde você empreende um movimento corporal e você tem, na verdade, uma relação com esse entorno da natureza que, sim, vai te estimular de diversas maneiras, né? O som da folha, a claridade do sol, etc. Mas que você entra, às vezes, muito mais num devaneio interno, tanto que o Rousseau, né, ele faz os devaneios de um caminhante solitário na natureza, ali, andando a esmo na natureza, e ele vai dizer que a cabeça dele funciona muito melhor quando ele se coloca em movimento nessa natureza, e ele começa, a partir dessas caminhadas, escrever esse livro, que é o Devaneio do Caminhante Solitário, com as ideias que afloram na sua consciência a partir da caminhada que ele engendra na natureza. E eu acho que são duas experiências bem diversas, assim. Tem duas coisas aí interessantes, antes da gente comentar um negócio que a Liane colocou aqui, que eu vou pedir para a Giovana depois colocar o comentário dela. Mas assim, primeiro assim, né, essa relação entre o ritmo do corpo e o ritmo da escrita, o tipo né, da tua sintaxe da palavra, como uma coisa... Você falou, né, do Baudelaire, assim, né, como você lê os poemas, você vê a marca ali da cidade, do jeito com que ele se relacionava com a cidade, né? Não, com Como certeza, na nossa escrita, tá inscrito lá um tipo de ritmo que a gente tem, né? com Isso é uma certeza. coisa, né? Outra coisa que talvez pudesse comentar é que nessa figura do Flanel, assim, tem uma certa invisibilidade também, né, da pessoa, que é para a pessoa ficar meio voyeur, assim, né, ele fica meio escondido olhando, mas às vezes você vai num lugar que você não está acostumado, você é meio o ET do lugar, quem é esse cara que está Isso é aqui? muito interessante, Cassiano, porque essa invisibilidade só é possível porque ele é um homem branco europeu na Europa. Né? Quando a gente vai ler o Fanon, a gente vê que ele não pode ser um flaneur.
né? E quando a gente vai estudar a mesma George Sand, na época, que é uma escritora do mesmo período do Baudelaire, ela quer flanar e não pode, ela não consegue, porque ela é uma mulher, ela não pode andar sozinha na rua. Então ela se transveste de homem, ela usa as vestimentas masculinas para não ser reparada enquanto Nossa, mulher, para se invisibilizar e para poder flanar. Então isso que você falou é muito importante, que porque a gente não louco, é hein? só um corpo, né? A gente é um corpo diante de outros corpos que vão significar a gente. Então, dentro de uma sociedade específica. Então, essa caminhada, ela é possível para um certo corpo, né? O quanto você é vigiado, né? O quanto a polícia vai lá te pedir documento, o quanto, né? Tudo isso, né? Vai revelando, né? Esses, esses mecanismos de vigilância do que é visível, do que é invisível, né? Tudo isso E é está disso que muito. você está livre na natureza, né? É desse tipo de Sim, você está caminhando sozinho na montanha, por exemplo, né? Que eu estou vendo sim. que o comentário da Liane tem É, uma relação com isso, né? O caminhar na natureza, que todos esses sim, filósofos e tal empreendiam. E sim, o Gross, que inclusive é um filósofo que eu cito no meu doutorado, ele fala exatamente isso enquanto a natureza, né? Ele vai falar que você andando na natureza, você escapa a própria ideia de identidade. Tentação de ser alguém, ter um nome, ter uma história, né? Ser alguém pega bem em reuniões sociais, etc. Mas ser alguém não seria só mais uma obrigação, uma ficção boba, né? Ele falando sobre a caminhada na natureza que dá liberdade, né? Você caminha sendo ninguém porque o corpo que caminha não tem uma história. Tem tão somente uma corrente de vida imemorial, né? Então é a diferença de caminhar na cidade e caminhar na natureza, assim. E fora que e, as proporções mesmo a mudam. natureza, né? A natureza está cada vez menos natural, né? Menos selvagem, menos, né? Cada vez mais. Porque o Thoreau, ela citou o Thoreau, eu estava até conversando com o Thoreau na oficina da gente. Ele pegou uma época, ele é um escritor americano do século XIX, que ele pegou uma época do crescimento das cidades, né, nos Estados Unidos, mas que entre uma cidade e outra ainda tinha muitos lugares assim, né, sem cerca, sem não controlados, né, Comunais ali, né? e ele passava, né, da cidade por esses, ele caminhava muito, 4 horas por dia, e ele começa a falar assim de um futuro que ia ter um monte de cerca, um monte de fronteira, um monte de vigilância, que aquilo ia acabar, como ia ser horrível. Ele sacou, né? Essa. No dia mesmo, se você vai caminhar, você tem uma trilha já pré-traçada, né? Mesmo se É, você vai na natureza, existe já esse pré-caminho traçado, muitas vezes, né? As trilhas. É difícil a gente desenhar outros caminhos com os nossos passos, né? Reinventar caminhos ou andar nomadamente pelo espaço está sim, cada vez mais difícil, né? sim, Sem uma trilha pré-traçada, um caminho pré-traçado. Então, e a própria natureza já está sendo cada vez mais urbanizada, ou, como você disse, loteada, né? Então, está cada vez mais difícil criar esses espaços nômades, né? O Deleuze que vai falar dos espaços nômades. Os espaços estão ficando cada vez mais estriados, né? A gente está ficando cada vez mais em espaços que já são programados, que já tem um percurso programado, que já tem uma trajetória programada, e é super difícil a gente fazer um uso do espaço que não seja dentro dessa pré-programação cartesiana que fizeram do espaço, né? sim, É sim. bem difícil. Ó, Janaína Carrer, oi Janaína, tudo bem? Ela deve estar lá na Espanha. Fala, Lembrei do Francesco Careri com Walkscapes. Ele sim, andar como prática estética, fazendo um recorrido dessas práticas do caminhar, inclusive a diferença com o nômade. sim. E a diferença do nômade com o flaner. Só de repente podia contar um pouco se fez outras práticas além. Sou Sou. você, não é só. Sou, de repente podia contar um pouco se fez outras práticas além do Eu fiquei caminhar, no como caminhar, mas desabituar o caminhar, corpo, escreve. eu fiquei no caminhar, mas de caminhar de diferentes modos. Eu posso contar um pouco daqui a pouco. Mas sim, como saiu em portunhol, como desabituar o corpo, inclusive na caminhada, né? Que eu acho que é uma coisa interessante que eu vou falar um pouco mais, ou no hábito da cidade, né? Exatamente por isso que eu estava falando agora.
o espaço está cada vez mais já está cada vez mais estriado, né? Como utilizar esse espaço de uma maneira desabitual, que a gente já não está, né, tão habituado, ou conseguir descobrir outras relações com esse espaço, ou outros usos desse espaço. Eu só queria, antes de entrar nisso, Cassiano, falar aquilo que você falou do ritmo, do movimento. Eu acho muito interessante as leituras desses textos que nascem dessas práticas, assim, porque, de fato, tem algo no movimento e no estar em movimento, né, que cria textos erráticos também. Quem fala um pouco essa expressão também é o Elliot Sica. São textos em que as palavras surgem e, de repente, já muda de assunto, não tem necessariamente um sujeito, verbo, predicado, sabe? Aparece que, assim como o passo, né, que cada passo que você dá aparece uma nova imagem na sua frente, aparece um novo estímulo sonoro, olfativo, parece que o texto também vai sendo povoado dessa maneira pelas palavras. E aí sim, parece inclusive que dá essa noção dessa dinâmica dos pés da caminhada, sabe? Inclusive, se você caminha mais rápido, quando você senta para escrever, porque aí também tem, né, essa cisão do momento que você age, ativa o seu corpo, do momento que você escreve, né? E aí, mas mesmo assim, quando você vai sentar para escrever, né, logo depois de uma prática, vem esse ritmo, né? Se você andou rápido, se você andou devagar, e a cadência das palavras que surgiram na sua mente tem a ver com o ritmo dos seus passos, assim. É muito interessante isso. Eu acho que isso fica impresso no texto. Sim. E o John Cage fez uma observação muito interessante, que ele falou que às vezes ele ouvia um tipo de fala, assim, ele ouvia pés marchando, né, assim, uma coisa, e que era preciso, então, desmilitarizar a linguagem, assim, né, que a linguagem não ficasse. Então, quer dizer, o caminhar, né, o jeito, porque você também pode caminhar de muitas maneiras, né, você pode caminhar mais lento, mais rápido, pode caminhar em muitos ritmos, parar, não parar, sei lá. Mas é um jeito de fazer o pensamento também, né, adquirir outras, porque realmente, né, essa coisa da linguagem muito dura, assim, né, e curioso como você começou esse negócio tentando desfazer um negócio da academia, né? Assim, numa escrita assim da academia, né? O Nietzsche falava que os preconceitos... Nunca se escreva sentado, porque os preconceitos vêm do intestino, né? Os preconceitos vêm do intestino comprimido. Então, descomprima o seu intestino para... Hoje em dia a gente sabe, né? A neurociência sabe a relação do intestino e do cérebro, que é importantíssima. Então, todas os movimentos, né, orgânicos aqui dos órgãos do ventre proporcionam... E, obviamente, quem fala muito disso, né, do movimento do corpo, da relação carnal com o mundo e de como isso está nos textos poéticos é o Paul Zumthor, né? O Paul Zumthor vai falar muito de víscera, de sangue na leitura do leitor, mas que porque isso foi mobilizado no poeta, né? Ele vai falar que o texto poético tem essa força de ser a relação corpo a corpo com o mundo e que existem conhecimentos que só o corpo produz e que é muito difícil até a gente fazer emergir na consciência, mas que o texto poético tem essa força, né, de vibrar nesses lugares corporais, assim. Então, também tem a ver um pouco com a minha hipótese. Se eu vibrar esses lugares na hora de escrever, talvez eu vibre esses lugares na hora, né, de que a leitura ou que a recepção daquele texto ocorra, assim. Sim, talvez você contamine de algum jeito quem está te lendo, né? Eu acho que isso é uma experiência bem concreta, né? Tem escritores, eu lembro quando eu estava estudando o Artaud, assim, sabe? Tem escritores que você não sai ileso, né? Você lê aquilo, não é uma relação cerebral só, né? Porque a Clarice Lispector, quer dizer, porque você vê que a pessoa escreveu de um outro lugar, né? Então, esse outro lugar que a pessoa escreveu, de algum jeito, ressoa, né, no leitor também. Acho que sim. Aí fala. Não, eu ia falar só para a gente já compartilhar, posso falar das práticas mais específicas? Deixa eu só falar um negócio do Lastrax. O exercício de caminhar à noite pelo centro de São Paulo nas suas costas é uma experiência incrível. Com o tempo você sente que o corpo, como se tivesse parte da cidade, perde o medo e a insegurança. É interessante, isso tem a ver com algumas práticas que eu fiz no final do doutorado e que depois vai dar uma performance que eu vou mostrar aqui, a caminhada noturna.
porque ela cria outras sensações, né? A caminhada noturna num espaço urbano vazio, assim. É interessante pensar isso, né? O espaço que você escolhe, a hora que você escolhe, tudo isso influencia nessas sensações, né? Além da forma do movimento, como você disse, assim, a forma de caminhar, né? Se fala aqui de um perder um medo, né? Porque acho que a relação que a gente tem com a cidade, né, sul-americana, sei lá, eu lembro quando agora estava em Lisboa, eu adorava ficar lá à noite andando, assim, nossa, puxa, a gente é muito marcado, né, por uma tensão, assim, né, que está no ar e tudo. Talvez Então, também por, não, por mas preconceitos também. não, quem fala, é interessante quem fala disso um pouco é o Carelli, que a Janaína citou, que tem esse livro incrível, que é o Walkscapes, né, a estética do caminhar, acho que chama em português, o caminhar como prática estética. Ele fala disso, de como ele, no final ele fala como essa obra fez muito sucesso no Brasil, e que ele, conversando com arquitetos do Brasil, as pessoas comentavam que ninguém pratica a cidade, porque todo mundo tem medo. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito verdadeira. Ele fala, mas se alguém não começar a praticar, se as pessoas não praticarem a cidade fica vazia. E aí, obviamente, a gente tem medo de praticar a cidade, né? Uma coisa meio que leva a outra, assim. Então é até um ato político caminhar, sabe? Assim, também, usar o Eu espaço acho que público. isso está totalmente na ordem do dia, né? Porque, por exemplo, esses passeios de motocicleta, né, que o presidente está fazendo, né, que vai em monte, e que também, né, isso que você falou do espaço estriado e liso, né, é um jeito de ocupar o espaço de uma maneira assim, ó, é uma demonstração de poder, né? Vem aquelas máquinas e vou não sei o que, e agora, né, tem essa manifestação amanhã, que as pessoas estavam super em dúvida também, quer dizer, como é que se ocupa o espaço, né, e ainda mais numa situação pandêmica, né, então isso Sim. está super na ordem do dia, né. Porque também a gente não pode deixar o espaço urbano só para esse tipo de manifestação. Isso é uma questão também, né? Mas agora Total, também com total, pandemia, e aí se a gente adiciona uma total, outra camada de total, complexidade aí, né? sim, Mas só para falar, antes de mostrar, então, aí eu já vou pedir para a Giovana, só para falar um pouco do Nômade, né, que a Janaína citou do Carelli, que é um livro muito incrível, assim, é um livro muito, né, que tem todo um percurso da questão da caminhada e tal, ele traça com várias referências. Tem uma coisa que eu acho muito interessante quando eu falei, né, que caminhar fora desse tempo produtivista é produzir tempo também, né? É produzir tempo para poder se produzir algo diverso, deixar emergir algo diverso, né, na nossa mente e tal, enfim, no nosso corpo. Porque ele vai dizer, ele faz toda uma relação com Abel e Caim, né? O pastor, aquele que o pastoreia, nômade que é nômade, e e o aquele que sedentário. é sedentário, que é ligado à agricultura. E ele vai falar, na agricultura, por conta, né, das regras, dos momentos, dos horários, do trabalho da terra, dos instrumentos que são necessários serem produzidos, etc., você não tem esse tempo do devaneio, você não tem esse tempo da criação. Aquele que cria, aquele que devaneia, é aquele que está pastorando, né, com um rebanho, que anda de maneira nômade pelo espaço, que desenha seus próprios passos, que descobre os caminhos e que inventa novos caminhos e que tem tempo para parar, tem tempo para devanear, né? Eu acho isso interessante, assim, também, um dado Muito. interessante. E tem também uma coisa que aparece muito no poeta japonês, que eu sempre cito bastante, né, o Matsuo Basho, né, que é um poeta do século XVII, que fazia caminhadas também grandes, assim, pelo Japão, e fazia diários de viagem, e daí, no meio lá, tinha os haikais, né, que é essa percepção dos ciclos, né, assim, a estação do ano, a flor, a fruta, o animal, parece que a pessoa, e tá falando também das aldeias, das pessoas todas, né, mas parece que tem uma entrada num tipo de ritmo, né, que não é Sim. só humano, que tem Então, a ver isso o com Gross uma fala muito. respiração. Oi? Porque o Gross, esse filósofo do qual eu falei, que fala de caminhar, vem de um tempo imemorial, né? Caminhar, você só precisa de duas pernas, e todos os animais caminham, né?
E tem uma coisa muito interessante que tem a ver com a ideia de corpo-mundo, né? Por isso também que eu digo que para mim é importante sair do espaço protegido da criação, assim, o teatro ou sala de ensaio, porque a partir do momento que você mergulha nesse mundo, né, você é tocado e afetado por esses outros corpos, não tem como, né? E aí você entra numa consonância, assim, ou numa dissonância, num choque, mas você está sendo afetado por esses outros corpos, né? Você está se disponibilizando a ser afetado por esses outros corpos, assim. Sim. E mesmo algumas pessoas podem pensar, pô, mas estamos na pandemia, né? Que papo mais fora de. Mas é o caminho, Eu assim, acabei de eu massa. acho que mesmo nessa situação que a gente está vivendo, né, a gente tem possibilidades, né, de sair, né, porque não é aglomeração, nem, né, você pode fazer coisas muito interessantes, assim, né, como Mas o espaço exploração. aberto de máscara é um dos lugares mais tranquilos. Aí você caminhar sozinho, Sim, né? sim, sim, sim. Até Muito isso, de novo, né? Talvez a importância de estar ocupando esses, né? De pensar nessas ocupações desse espaço que está um pouco sendo ocupado por outros discursos, aí outros usos, né? sim, sim. Então, você falou que queria. Você quer mostrar alguns Sim, eu vou trabalhos? para a Giovana colocar o PowerPoint. Tá. Você pode colocar, Giovana, por favor? Então, eu fui chegando, né, da modernidade para a contemporaneidade, era algo que me interessava, assim, né, chegar nos programas mesmo, né, em escritores que criavam mais programas com instruções mais evidentes, menos, porque ainda na modernidade, seja o Baudelaire, seja o Breton, os surrealistas, com as deambulações, etc., a gente ainda tem uma pesquisa mais ampla desse caminhar, assim, né, e depois quando a gente vai chegando na contemporaneidade, a gente tem, né, programas mais definidos mesmo, assim, quase de performance, né, ou programas, instruções para se criar um texto, assim. Quem gosta muito disso é o Oulipo, que é esse grupo do qual o Perec fazia parte, né, que cria várias regras para escrever. Então, eles falam que quanto mais regra você tem, mais limites você tem, e mais você tem que inventar estratégias para sair desses limites, e aí saem textos mais interessantes, assim. E o Perec, ele faz um exercício, uma prática que eu acho muito interessante, que para mim é quase o esgotamento do moderno, né? O moderno andou, Baudelaire flanou nesta cidade nova, e veio os surrealistas, deambularam por essa cidade burguesa que estava se, né, criando uma nova cara, etc. Aí chega o Perec lá nos anos 70 e se esgota, assim, né? Ele fica 3 dias sentado no mesmo lugar, realmente numa posição de esgotamento, assim, até ele brinca no título, tentativa de esgotamento de um local parisiense, em que ele fica enumerando tudo que ele vê, né? Tem aí, para mim, várias camadas, nem vou me aprofundar muito nisso, mas tem um pouco um comentário sobre como a cidade é inesgotável, porque ela é viva, então aquilo que eu falei, né, dessa dicotomia entre o acontecimento real no presente e a escrita, que é impossível ser aprendido completamente, né? Sempre tem uma decantação de alguma coisa que fica e outra que passa e que vai ser fugidia. A outra questão é que tem esse comentário do olhar também. A cidade já é consumo, né? Tudo que ele comenta, tudo que ele anota nesses dias é do consumo, é da ordem, muita coisa da ordem do consumo, assim, né? Então, outdoor, propaganda de ônibus, gente passando com compra, etc, né? E aí eu acho que também tem um limite da experiência da cidade que está chegando também aí nesse momento, né? O que a gente pode inventar de outras possibilidades, né? Inclusive para desabituar exatamente isso que a Janaína perguntou, né? Desabituar o uso que a gente já tem da cidade, criar outros usos desse espaço, assim. Isso é algo que também começou a me inquietar, e aí eu acho que chegou no ápice com essa leitura do Tentativa de Esgotamento, assim. Inclusive, quando você vai lendo, você vai se esgotando também, porque é um inventário infindável de coisas que desfilam na frente dele, assim, e que não vão muito para lugar nenhum, né? Os respiros é quando ele olha para o céu, quando ele olha para a pomba, sabe? São os momentos que você faz, ai, ele comentou uma nuvem que passou, sabe? Então, daí, assim, eu fui para
duas experiências mais contemporâneas, uma dos anos 90, outra dos anos 2000, que é a do Cal Guimarães. Você pode passar, Giovana, por favor? Que é a do Cal Guimarães, que chama Histórias do Não Ver. Esse livro é da Cobogó, é mais recente, mas a experiência dele mesmo foi em meados dos anos 90, em que ele pediu para pessoas pegarem ele, encontrarem ele em um dado lugar, a pessoa que definiu o lugar, vendassem ele e caminhassem com ele por um trajeto que ele desconheceria, né? Ele não saberia qual era esse trajeto, de olhos vendados. E durante esse trajeto, ele tirava fotos com uma câmera sem ver. Então, o resultado desse livro... Você pode passar o próximo, por favor, Giovana? O resultado desse livro são fotos que ele fez sem querer. Essa aqui de baixo é uma foto que a pessoa que estava com ele fez dele, mas essas duas aqui de cima são as fotos que ele fez com a câmera sem ver as imagens. Então, é interessante porque ele vai ver por procuração, né? Ele joga no futuro, quando ele revelasse os filmes, o momento de ver o que ele, entre aspas, viveu, né? E aí ele cria textos. Então, o livro dele é uma cartografia dessa experiência, né? São essas imagens que ele tira, fotos que ele tira sem ver, e os textos. E eu acho interessante porque o Cal, ele fala que ele teve essa ideia um dia mergulhando na piscina. Ele mergulhou na piscina e na sensação da água no corpo fez surgir uma imagem que ele viu em sonho. E aí ele fala, me deu uma vontade de mergulhar no mundo assim, né, com essa sensibilidade corporal, né, por isso que eu gosto dessa noção do encarnado, né, porque é essa relação carnal com o mundo, assim, né, e aí ele pede, então, para se tapar os olhos, né, e aí ele fala, eu queria sentir o mundo através do que estivesse ouvindo, cheirando, pegando, pensando. A visão sempre me parecer um sentido tirano com relação aos outros sentidos. Sem ela, o mundo poderia ser, então, vários mundos, a realidade, várias realidades. E é muito bonito, assim, os textos que ele cria, sobre as sensações que ele tem, sobre essas ideias que surgem, da onde ele está, né? Porque às vezes ele fala, agora eu sinto que eu estou em tal lugar, e as frases que surgem é uma obra muito interessante, assim. E aí me veio, então, essa ideia, né, do caminhar sem olhos, do caminhar sem ver, porque a gente sabe que tem essa hegemonia da visão, né, que foi construída ao longo dos séculos, que é também o que cria essa cisão entre eu e o mundo, né, que propicia também essa cisão entre o eu e o mundo, eu me distanciando do mundo, né, a partir da visão. Então, como seria produzir essas caminhadas, né, fazer essas caminhadas sem a visão. E aí tem uma coreógrafa, não sei se tem perguntas, tem gente que está escrevendo. Vamos conversar dele um pouco, depois você põe a outra coreógrafa, e tem também um Marcos Mazieri que colocou alguns comentários aqui que é para a gente... Mas é interessante, né, Sofia, porque isso que você estava falando dessa cidade que está meio esgotada, né, que tem um monte de publicidade, um monte de imagem, a cidade meio que os situacionistas falavam, né, cidade espetáculo, assim, né, Isso. ela está muito... Então, como sobrecarrega os olhos, né? É ruidoso para o olho, né? Assim. E como às vezes você tem que tampar mesmo, você entrar num outro registro. E me chama a atenção aí nessa imagem que você colocou, não, que ele tirou as fotos, mas não bastou só as fotos, ele escreveu também, né? Então, quer dizer, tem essa captação por imagem, mas aí ele escreve também, né? Como um jeito de você... são esses dois elementos, né? A foto e o texto, né? Essa cartografia da experiência através da foto e do texto. Porque às vezes você desdobrar a experiência pela palavra, ela é bem importante também, né? Não só acoplar a imagem, né? Sim, nesses casos me parece primordial, né? Eu fiz esse recorte nos objetos, né, que eu pesquisei no meu corpus, né, na tese, que fossem obras que tivessem primordialmente, assim, o texto escrito, né, que fosse o basilar, assim, né, da obra. Era a minha escolha também, porque eu estava querendo entender como essas caminhadas ou essas práticas afloravam no texto, né? Era essa a minha intenção.
E o que eu achei muito interessante quando a gente tira a visão, né, o Le Breton, lá o David Le Breton, um antropólogo do corpo, que diz, né, que a hegemonia da visão chegou, né, paroxismo, chegou num limite, assim, e como as cidades contemporâneas são um excesso da visão, e que isso vai tirando a gente do mundo, né, vai criando sempre essa cisão do interior e o exterior. A visão, ela é esse sentido, né, não querendo demonizar a visão também, tá, porque, Não. pelo amor, é só o uso que a gente faz da visão. Mas, e aí, quando você lê esses textos que são produzidos sem, né, sem o enxergar, é muito interessante como você percebe que tem um fim dessa barreira do interior e exterior. Existe uma continuidade, é uma sensação muito, muito maluca, assim, mas você lendo o texto, você sente essa continuidade entre o interno do escritor e o externo do mundo, e você já não sabe mais o que está dentro e o que está fora. Né? O que é sensação, o que é tato, o que estava de fato fora, ou é um pensamento. É muito interessante como esse limite começa a ficar borrado, assim. Então, nessa relação de corpo com a palavra, né, da experiência sensorial com a palavra, tem uma pessoa que, inclusive, eu quero trazer aqui numa próxima oportunidade para falar da pesquisa dela, é a Lúcia Merlino, que é uma rolfista, né, que então trabalha com rolf, né, que esse trabalho bastante profundo, né, de massagens nas fáscias, assim, um trabalho corporal bem intenso, radical, e ela falava da importância das pessoas, depois que passarem por esse processo, falarem, escreverem, transformar em palavra a sensação, como um modo dela digerir, né? Fazer circular, né? Uma experiência que estava ali num plano mais sensorial para outras formas de cognição, né? Que tem a ver com a linguagem, com a palavra. Daí vai, não que a palavra vai explicar o que ela viveu, mas assim, fazer circular, né? Da sensação para a palavra e depois continua, né? Então, acho muito interessante isso aí que você colocou. Tem uma coisa do estado da presença, assim, que tirar o olhar acho que também ajuda, assim, sabe? Esse estado de estar muito conectado com o que está acontecendo no seu interior, mas também está muito atento aos estímulos exteriores, né? Porque a gente se sente um pouco desprotegido sem a visão. Então, de repente, todos os outros sentidos se afloram. E é engraçado que eu estava fazendo um curso, lendo umas coisas do Cacá Verá, que é um pensador, né, indígena, e ele fala que o estado de presença, que é seria o quarto estado possível, que é um estado de vigília, mas que seria que várias tradições trabalham com esse quarto estado, que é o estado de presença, que é esse estado em que você está em plena conexão mente, emoção, corpo, né, um equilíbrio dessas três instâncias, e que você tem ele diz isso, eu achei isso muito interessante depois revendo essas experiências dos olhos fechados, que você tem uma borrada nessa fronteira entre interior e exterior, que você tem essa sensação de uma certa continuidade entre o interior e o exterior. E aí eu fico pensando isso, assim, também, né, o quanto o dramaturgo performativo, o escritor performativo, não tem a ver com esse estado de presença, desenvolver essas possibilidades de aflorar esse estado de presença, que tem muito a ver com o estado do ator, do performer, né, mesmo, mas que, enfim, você falou do Rolf e eu lembrei disso, assim, né, que vai te acessando outros estados, assim. Essa experiência que a gente está tendo, bom, essa é a última coisa que eu falo, que tem várias perguntas aqui, vários comentários, mas que a gente está tendo do Zoom e né, esses encontros virtuais, né, que é muita imagem, né, se eu estou aqui me vendo, meio espelho, né, você fica lá se espelhando, e diante do espelho, às vezes você perde essa conexão, né, com esse marulho, assim, com esse murmúrio interno, assim, né, das sensações, porque você está muito projetado para fora, né, você está lá na imagem, então você perde essa conexão, né, com essa outra experiência, então isso é muito importante, né, e da palavra que sai daí também, né, Que sai é o que dessa eu busco, conexão, né. a palavra que sai daí, né, essa é, sei lá, é a Exatamente. busca, assim. Vamos colocar aqui, Giovana, isso, Marcos. Embora o caminhar seja um processo que atravessa tempos, até certo momento
ele é ocultado na obra final, enquanto que a estética contemporânea se interessa pelo processo como obra, certamente. Nesse sentido, entre muitos exemplos, penso nos autonautas de La Campista, do Julio Cortázar, bem como essas que a Sofia está mostrando agora. É muito legal também você trazer, né, os latino-americanos, né, porque às vezes a gente fica muito com as Sim. referências europeias, da cidade europeia, Não, e a aqui teve gente... muitos, né? O Flávio de Carvalho é um. O experiência número 2 do Flávio de Carvalho, gente, assim, essa é a experiência número 2. Mas nada mais é do que uma grande caminhada na direção contrária de uma multidão e a escrita dessa experiência, né? E a direção contrária significando algo político, né? altamente arriscado, né? Arriscadíssimo. E não sei mas se... é interessante que surge a obra escrita, né? É uma obra escrita. Tudo bem que fica mais registro, né? Mas é mais... Sim. Tushita colocou uma coisa aqui. Como isso mostra que a visão está cheia de filtros. Acho que os outros sentidos também estão, né? Mas acho que a visão especialmente, né? Porque... É muito hegemônico, né? Nossa sociedade é muito construída na base do olhar, assim. Inclusive, eu acho interessante, porque o Le Breton vai falar isso, né? Isso muda da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Média era um período bocal, ele vai falar, né? Oral, vamos dizer, mas da boca, do órgão da boca, né? Que tudo era ou oral, falado, né? No sentido da literatura, ou a deglutição era importante. Ele fala meio assim, noção espetacular da gente assistir as coisas de longe, o palco ali, a gente assistindo daqui, isso é moderno. Nos teatros da Idade Média, a gente cuspia, vaiava, né, arrotava, sei lá, gritava, tudo isso era completamente normal e era até bem-vindo, era a forma de você se expressar, né, através da boca. Então, de fato, o olhar, de repente, ele se torna o órgão, né, o olho órgão e o sentido visão se tornam hegemônicos, assim. E muito também da luz elétrica, né? Acho que essa presença da luz está sempre, né? Essa ideia da loja 24 horas por dia, tudo está sempre funcionando, a programação não tem mais fim da programação, né? Quando eu era criança, na televisão tinha o fim da programação, tinha um fim lá, daí agora acabou a programação, as crianças vão dormir. Mas isso cria outro tempo, né? Outra experiência da noite, né? O John Cleese tem aquele livro 24/7, ele vai falar disso, ele vai falar do fim da noite. Não existe mais noite. Não só por conta da luz elétrica, mas exatamente por isso que você falou, porque a tecnologia está sempre entrando na nossa vida como se fosse um horário produtivo, né? Um horário em que se pode fazer coisas, produzir coisas, comprar coisas, principalmente, né? Consumir coisas, assim. E aí, então, isso que a gente está conversando, né, talvez seja como é que a gente cria, né, práticas, exercícios, ou programas, ou sei lá, no sentido de desmanchar um pouco esses hábitos e vir aí uma outra palavra também, né, dessa... Acho que... Fácil, tá fácil. Você quer falar um pouco do seu livro? Então, vamos só passar rapidinho, que aí eu já passo para os... Giovanni, você pode passar o PowerPoint? Então, aí, aqui eu deixei um trechinho do Guimarães do Cal, porque eu gosto muito, porque eu acho que mostra bem como essa palavra aflora, né? Céu e chão eram halos sem luz e sem peso. Dentro dele eu caminhava a lembrança de caminhar sem saber que caminhava. E caminhar uma lembrança é necessariamente já ter chegado a algum lugar. É necessariamente voltar. Caminhar uma lembrança é gerar futuro no passado. Céu e chão, de onde para onde as coisas vieram e voltarão. O resto são flores no jardim da memória. Então, são esses textos que surgem dessas caminhadas sem visão, né? Sim, sim. Que eu acho que tem, assim, uma potência poética e tal. A outra pessoa que eu pesquisei é a Miriam Lefkowitz, que é uma coreógrafa muito interessante, francesa, que busca muito esses usos não hegemônicos do corpo, essa sensibilidade, essa ultrassensibilidade do corpo, que pesquisa muito isso. E ela
ela tem esse livro que é a compilação de textos sobre essa experiência. Então é um livro, eu só vi o livro, eu só li o livro, eu não estive na experiência, mas o livro ele tem uma certa autonomia, ele tem uma autonomia de uma experiência que ela fazia, que era sempre um dançarino, bailarino, atuador, enfim, que eles pesquisaram por meses a forma de conduzir o público. Então é um atuador com um público, né, um espectador entre aspas, e eles vão caminhando por espaços urbanos e não urbanos, perto das cidades, com os olhos fechados. Em um dado momento, o atuador lá, em um dado momento da trajetória, fala, abre o olho. Aí o espectador abre o olho por 2 segundos e fecha. Então, é uma caminhada que é feita por essas intersecções de visão, né? Então, você muda um pouco, né? Em vez de você ir vendo, sei lá, as pausas são a visão, isso que eu acho interessante, né? Em vez da visão ser o excesso, a visão vem na pausa, assim. É interessante mudar um pouco o raciocínio. E acontece um pouco a mesma coisa aqui nos textos do Carl Guimarães, que é essa mistura da interioridade com a exterioridade. E aqui, como tem alguém também te guiando, e fica muito forte isso, mais até do que o Carl Guimarães, essa continuidade, esse corpo que vira um corpo só, né? Essa dupla que, de repente, é um corpo só, porque essa pessoa que te guia se torna também os seus olhos, né? Os seus braços, existe uma certa continuidade nessa dupla, assim. E é muito interessante, é um livro bilíngue, tem inglês de um lado e francês do outro, mas que também tem umas rupturas, assim, com os textos teóricos sobre a obra, então ele é todo polifônico, porque ela fez um recolhimento dos relatos das pessoas que participaram dessa experiência e compilou tudo, um pouco nessa ideia do relato da experiência que você falou da terapeuta de Rolf, assim, né? Então, qual que é a experiência, como que você elabora essa experiência logo depois dela, né? Aí as pessoas falavam e ela foi compilando isso e transformou num livro. Também é muito interessante porque você muda de uma pessoa para outra sem perceber, você muda de uma cidade para outra, porque ela fez isso em diversos locais do mundo, e vira essa grande mapeamento de experiência polifônico, assim, né? E transgeográfico, assim. É muito interessante. E acho que você pode passar, Giovana, porque essa é a capa do livro, essas são as fotos da experiência, tá vendo? Sempre um atuador aí, enfim, performer, com uma pessoa de olho fechado, que não está vendada nesse caso, né? E aí as pausas, né? Esse aqui é um trecho da própria Lefkowitz, né? O fato de fechar os olhos e então não mais reconhecer e se reconhecer faz emergir uma forma estranhamente indefinida de relação com o ambiente urbano, com seu próprio corpo e com o outro, o guia, mas também com os passantes com quem se cruza por acaso, e teve um erro aí, por acaso durante o passeio. Então essa foi outra experiência que eu abordei, né, de fechar os olhos. Acho que a gente pode passar um pouco ela, porque aí eu vou falar das minhas 2 experiências. Então todas essas práticas, pode ir para a próxima, Giovana, por favor? Todas essas práticas que eu pesquisei, eu também empreendi no meu doutorado, né? O Cassiano leu o doutorado, ele lembra, tem umas páginas, assim, que um pouco inspirado nesse livro da Lefkowitz, tem umas páginas que irrompem um outro texto, né? Um texto de materialidade poética, um texto que não tem necessariamente, não tem a ver com o texto teórico que estava sendo construído, e aí eu estava chamando de interrupções ou invasões poéticas, assim. E esses textos poéticos foram gerados por essas práticas, que eu também fiz. Então, muitas delas eu repeti, outras eu inventei, outras eu fiz mais ou menos parecido, mas essa de caminhar de olhos fechados com alguém me guiando, eu fiz das 2 maneiras, né? Tanto da do Carl Guimarães, que é pedir para alguém me buscar e fazer um trajeto comigo que eu desconheço, e voltar exatamente para o mesmo lugar, que é muito interessante. E o outro que foi o fechar os olhos e pedir para alguém traçar uma trajetória, escolher os lugares que eu ia abrir os olhos e me orientar por esse espaço. E esse eu fiz até em São Paulo, né? E esses textos foram interferindo ali no corpo do doutorado. E aí, no final, eu decidi empreender uma última grande experiência, que foi caminhar por Paris inteira, em vários momentos diferentes do dia, inclusive à noite, né? Então, as caminhadas noturnas. E foi nessas caminhadas que eu senti, Cassiano, isso que você falou da invisibilidade, da possibilidade ou não da invisibilidade do corpo enquanto caminha, né? Essa questão de ser uma mulher, no meu caso, uma mulher branca, né? Mas ainda assim, uma mulher estrangeira, caminhando na cidade, e principalmente à noite, né? O tipo de medo
o tipo de ansiedade que isso gerava em alguns espaços urbanos ermos, etc. E aí esse foi o matéria-prima né, das caminhadas que eu fiz e que criei o texto final, o texto poético final do meu doutorado. E aí eu acabei fazendo um percurso, né, do interior, do ambiente seguro privado, para o ambiente externo noturno, assim. Então tem um pouco como se fosse uma caminhada num dia só. Não era, né? Eu compilei dessa forma. E aí eu propus uma performance em Salvador, que era exatamente caminhar durante 9 horas, da manhã até a noite, até o entardecer, começo da noite, proferindo esse texto, né? Falando, oralizando esse texto. O que foi muito estranho por vários motivos. O primeiro, porque tinha a sobreposição dessas duas cidades, né? A cidade de Paris, que é uma cidade, por mais que tenha todos os seus problemas, é uma cidade da Europa, é uma cidade em que você se sente mais ou menos seguro, ainda sendo uma mulher. E aí depois vem Salvador, né? Que era uma cidade que, além de tudo, eu sou completamente estrangeira. E eu nem pude, e foi muito. O evento onde eu fiz a performance, eles nem me permitiram andar solitariamente, para você ter uma noção. Então, essas fotos que são feitas, foi feita pelo. Como chama? O estagiário, enfim, não lembro o nome dele, da função, que me acompanhou de longe fazer essas fotos com o celular dele. Mas eles não permitiram que eu caminhasse sozinha na cidade. Isso eu acho assim já é significativo, né, do uso ou da possibilidade de uso que a gente tem do espaço urbano brasileiro, assim. Mas foi muito interessante a caminhada com a leitura desse texto que tinha sido produzido pela caminhada. Então, um pouco esse caminho de restituir à cidade um texto que foi produzido através do caminhar pela cidade, né? Sim. Então, é uma sensação que me fica, assim, é que esse tipo de trabalho, esse tipo de exercício, ele tem uma questão de fundo, né, que é assim, sobre as relações de confiança, sobre a possibilidade de você, né, se deslocar, entrar em contato com outros espaços, com outras pessoas, e a gente está vivendo um momento tão difícil, né, nesse sentido, assim, um momento político, social, crescimento de número de pessoas que estão morando na rua, gente com fome, meio desesperada. Então, quer dizer, como é que eu fico pensando, sabe, Sofia, como é que trabalhos tão assim sensíveis como esse que está fazendo, esses que você fez e que você está fazendo, possam dialogar, né, com um momento tão, sei lá, né, tão radical que a gente está vivendo, assim, então tem um lado meio triste, assim, né, do Brasil e tudo, né? Como é que a gente traz, né, essas experiências que a gente faz num certo âmbito, né, mais da pesquisa artística, que de uma certa maneira a gente está um pouco protegido, né, pela universidade ou sei lá, pelos ambientes que a gente vive. Mas como é que a gente conversa com essa barra pesada toda, né, que a gente está vivendo, né? Não, é uma pergunta, né? É uma pergunta, não acho que é para responder, mas assim, acho que é uma questão que E essa coisa da fica assim forte, confiança né? que você falou, né? É muito mais fácil você caminhar num lugar que tem uma noção de responsabilidade, que tem um certo nível de riqueza e de divisão de renda, em que exista uma horizontalidade nas relações, em que um também respeite o outro, em que tenha toda uma construção ali de uma noção de espaço coletivo, público, etc. Outra coisa é a gente ir para um espaço em que isso que você falou, tem gente passando fome, tem gente desesperada por comer, desesperada por, né, gente, além de tudo, numa pandemia, né, com essa questão do contágio, eu tô sentindo que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas dos outros, assim, essa coisa da pandemia trouxe além mais esse elemento, né, o elemento de será que ele pode me contagiar, qual é a distância que ele tá de mim, sabe, que nem sei como vai ser, assim, para superar isso, assim, se é que vai ser superável, assim. Eu acho que tem muita coisa aí pela frente, né, pra gente inventar, né, exercitar, é sempre também dentro de um risco calculado, né, porque Sim, sim. acho que essas experiências
pensando nisso que você falou do Elliott Ciclo, quer dizer, se isso seria possível, assim, né, hoje, assim, né, se a gente já está num outro grau, assim, É. O de Arthur risco Barros fez urbano. também, nessa Arthur época, Barre fez também. ele fez o 4 dias e 4 noites. Ele caminha É, durante 4 dias e 4 noites. Mas sim, é, por momentos históricos. Não sei como você. são. Muito bem. E aí tem o meu livro. Para dizer que muitos desses textos, dessas textualidades do meu doutorado, eu retrabalhei, né, de outras maneiras. Então, seja nessa ação que eu fiz na Bahia, ou seja no meu livro, que aí, se você puder passar só para mostrar a capa, esse é o meu Sim, livro que saiu no início do ano, e vários, é uma coletânea, é louco isso, né? Não tem forma, todo mundo pergunta o que é, eu falo, gente, sei lá, é conto poético. Porque também tem isso, né? Esses textos que eu chamo de textos encarnados, eles ficam um pouco disformes, assim, eles não têm uma forma canônica, né? Eles não seguem um padrão da prosa, o padrão da poesia, o verso, a rima, a métrica, sei lá, né? Isso já começa a explodir já desde Baudelaire, assim. Então, quando você se empreende ainda mais em experimentos cada vez mais performativos, eu acho que o texto também vai ficando com esse caráter sem definição de linguagem, assim, sabe? Então, eu acho interessante também pensar como isso aflora na linguagem, né, no formato do texto, assim. sim. Então, é uma coletânea de textos, eu não sei que nome dá muito. Obviamente, tem depois uma carpintaria póstuma, né? Eu fiz a posteriori, não é que eu peguei, não é um caderno de anotações, mas ele já tem um pouco esse dado de ser um pouco híbrido, uns textos mais de formatos estranhos, assim, e vários do meu doutorado, vários não, acho que tem uns 3, se não me engano, estão no livro, que foi que eu lancei no início do ano. Isso é bem legal que você falou, né? Que parece que quando esses elementos performativos assim estão mais presentes no processo da escrita, né? Essa noção de gênero, né, que vem da literatura, ela dá uma bagunçada, né? Porque vai virando outra coisa, né? Com Sim, certeza, a sim. noção de gênero se explode. E isso está sendo interessante no seu trabalho como professora, sim? Sabe, o aspecto assim mais pedagógico desse tipo de pesquisa? Então, é interessante pensar isso porque quando eu entrei na USP, eu consegui levar algumas, não muitas, dessas práticas no curso de dramaturgia. A gente saiu do âmbito da universidade, foi caminhar na rua algumas vezes, e eu acho que foi bem interessante, assim, os resultados e a experiência dos alunos. Agora, é engraçado, né, você falando do momento atual, né? Eu tive muita dificuldade de adaptar essas práticas à distância. Assim. Eu não soube o que fazer. Então, de repente, eu fiquei um pouco nesses últimos anos aqui dando aula à distância. Eu não posso dizer que eu desenvolvi muitas práticas em aula. Eu consegui fazer isso quando a gente estava com a possibilidade de sair juntos, né? Porque também tem essa coisa da Sim. confiança, né? Na cidade, no espaço urbano e próprio no espaço do campus também, a gente investigou o espaço do campus, que é enorme, mas eu acho que sim, Cassiano, eu acho que são estratégias interessantes de serem levadas também para a sala de aula, assim. Sim. Diz que o sentido do que a gente está fazendo aqui, né, nesses encontros, tal, é isso, né? Acho que a gente tem que ir criando umas redes, assim, sabe, de troca, que são redes também afetivas, né, assim, que acho que essa é uma maneira da gente resistir, né, a um processo aí, né, de ataque à universidade, ou de um certo enfraquecimento, né, da área. Então, espero que a gente possa continuar aí, né, fazendo essas conversas. Queria saber se você queria colocar mais alguma coisa, assim, que você acha importante, que não apareceu. Não sei, não está me vindo nada agora em mente. Acho que não. Acho que a gente pode Tá bom, encerrar, então. se não tiver mais nenhum comentário. Tá bom, eu agradeço muito a você, acho que gostei muito de conversar com todos que estão aqui, eu agradeço todo mundo que também participou, colocou seus comentários, suas perguntas,
Esse evento vai ficar, né, gravado lá no laboratório, no LabDrama, quem quiser depois acessar, né, acho que foi uma conversa bastante densa, né, cheia de questões que foram abertas aqui. E muito obrigado a todos. E na última sexta-feira do mês que vem teremos uma próxima conversa. Tá bom? Obrigada, Cassiano, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está aí, e um beijo, Jana. Eu queria agradecer também a Giovana, que super ajudou na organização aqui, todo o pessoal do LabDrama. E boa tarde para vocês e se cuidem bem aí. Continuamos em Verdade, contato. obrigada, Giovana, pelo apoio. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. tarde.